quero recepcionar inicialmente o professor Carlos. Seja bem-vindo, professor. É uma honra Obrigado. ter conosco. E também a equipe técnica da Coordenadoria da Infância e da Juventude, que parece ser uma equipe só, mas são várias, mas como há uma unicidade entre elas, eu me referi à equipe da Coordenadoria, mas que está espalhada em diversos fóruns do estado do Rio Grande do Norte. Então, o professor Carlos vai nos falar, vai nos brindar com essa sua palestra dentro dessa roda de conversa técnica, e queremos acolhê-lo e agradecer antecipadamente, em nome do tribunal, professor Carlos, a sua disponibilidade em nos atender. Parece que num horário bem apertado, porque parece-me ainda, repito, o senhor estava chegando de viagem, eu estava participando de um evento, e arranjou esse tempo para nos atender. Então, nós nos sentimos privilegiados com essa sua atenção e nos atender para falar sobre esse tema, que é importante e vai nos ajudar a trabalhar esses temas que dizem respeito a estado de pessoas, né, como a alienação parental, como o depoimento especial e outros temas, especificamente sobre a alienação parental. Então, nós queremos, mais uma vez, recepcioná-lo e agradecer por esse momento. E, com isso, eu já passo a palavra para o senhor ficar à vontade em conduzir esses trabalhos no dia de hoje. Aqui em Natal o tempo está ensolarado, eu não sei no Rio de Janeiro, mas parece que ainda não é no tempo de calor, porque quando o Rio de Janeiro faz calor, é calor mesmo, né? Vai 40 começar. graus. Mas fique à vontade, professor Carlos, a palavra é sua. Ok, muito obrigado, doutor Dantas. Queria agradecer a Elisângela, a Kátia, por este convite. O honrado sou eu, né? É um convite que me deixa muito feliz para tratar destes temas com quem atua diretamente sobre estas questões. Eu estou também com o mesmo problema que o doutor Dantas. Eu estou no celular, peço desculpas por isso. Também tentei me conectar pelo computador, mas parece que tenho que instalar, né, talvez pelo programa que eu estou usando. Bem, mas queria agradecer também a presença de todos e todas. Eu vou tentar fazer uma intervenção breve, talvez de meia hora, para podermos ter um espaço para questões, debates. Certamente, o espaço de hoje, pelas minhas limitações de tempo, vai ser muito apertado para a gente dar uma discussão e para a gente se apropriar de um tema tão profundo e tão controverso como o tema particular da alienação parental. Em vista de que a cada ano legislativo se apresentam novos projetos para derogação, para anulação da lei da alienação parental. Então, eu quero começar por aí. Não adianta discutir se a lei é boa, é ruim, se é pertinente, se não é pertinente, se fere ou protege os direitos das crianças, se fere ou protege os direitos das mulheres. Não adianta ter como ponto de partida a lei, porque a lei, em princípio, se remete a um determinado fenômeno. Então, o nosso ponto de partida tem que ser necessariamente, antes de chegarmos à lei, se ela é pertinente ou não, se ela merece correções ou não, se ela precisa ser anulada ou não. Antes de entrarmos na discussão da lei, nós temos que entrar na discussão do fenômeno. Um fenômeno que vocês certamente vivenciam na sua prática profissional, mas que o serviço social ainda tem muito poucos estudos e muita pouca discussão.
Eu até vou dar uma hipótese sobre o porquê disso, além de ser um fenômeno relativamente novo, o porquê disso. No primeiro momento, eu quero apenas pensar o fenômeno da alienação parental como uma manifestação da questão social. Aqui eu estou sentindo um chiado, não sei se vocês estão sentindo, né? E aí, me desculpem se eu falo mais alto para superar esse chiado. Mas, em primeiro lugar, nós temos que ver alienação parental, ou vamos ver alienação parental como um fenômeno social, né? Como nós acostumamos dizer no serviço social, uma verdadeira manifestação da questão social. Licença, professor. Sim. Eu acho que o senhor tem que desligar o som do seu computador e deixar só do celular, que aí a interferência diminui. Então, tá desligado, mas eu vou apagar. Tá desligado, sim. O som do computador já tinha desligado, mas eu vou apagar, apesar de que não está aberta a página, agora vocês me veem só pelo celular. Em segundo lugar, então, vamos diferenciar dois fenômenos distintos, articulados, mas geralmente confundidos. E é nessa diferenciação que eu quero centrar a hipótese de por que o serviço social não se deteve a estudar e talvez até a intervir diretamente sobre o fenômeno da alienação parental. Comecemos, porque o tempo é breve, né? Por minha causa, comecemos pela alienação parental como um fenômeno social. É importante esta determinação porque costuma-se dizer que a alienação parental patologiza as relações sociais, patologiza as pessoas envolvidas no processo. E, na verdade, mais do que uma patologização, mais do que entender a alienação parental como um fenômeno patológico, como um fenômeno psicológico, até como um fenômeno psiquiátrico, a alienação parental é um fenômeno social, é uma manifestação da questão social. E a podemos entender por diversos aspectos, que eu vou apenas mencioná-los, porque não terei tempo de me deter neles. Em primeiro lugar, vivemos uma sociedade de profundas transformações nas relações conjugais. Há 2, talvez 3 décadas atrás, o divórcio, a separação conjugal, era a exceção. O casamento era a regra, a manutenção do vínculo conjugal era a regra e o divórcio, a separação, era a exceção. Hoje já não é mais. Hoje o divórcio, a separação conjugal, hoje, portanto, a transitoriedade da relação conjugal é a regra. E o que nós temos na sociedade real é famílias, eu vou dizer em segundo grau, mas em segundas núpcias, em terceiras núpcias, com filhos das famílias anteriores, né? Ou seja, com novos arranjos familiares, o que também caracteriza a contemporaneidade. Nesse contexto de profundas mudanças das relações conjugais, na permanência da relação conjugal, na presença muito mais massiva, quase como regra, do divórcio, da separação, quando existem filhos, se cria o problema. Com quem ficam ou com quem fica esses filhos? E aí temos um segundo aspecto da sociedade. Vivemos ainda numa sociedade profundamente patriarcal e machista. Qual é o fundamento do machismo? A desigualdade de gênero, sim. E nessa desigualdade de gênero, ou essa desigualdade de gênero, é construída fundamentalmente a partir da predeterminação rígida de papéis sociais definidos por gênero. Ao homem corresponde o trabalho, a vida pública,
atividade política, a mulher, a concepção machista e patriarcal, se atribui o papel da reprodução do lar, da reprodução e o cuidado das crianças, etc. Com esta pauta ou base cultural, a resposta parece muito fácil. Ora, os pais se separam, o cuidado dos filhos corresponde à mãe. Afinal, é isto o que o papel atribuído ao gênero feminino entende a partir da cultura, né? E eu diria mais, da estrutura social machista e patriarcal. Porém, mudanças sociais ocorreram. As lutas feministas, cujas bandeiras principais eram e são, mas eram com muito mais ênfase nos anos 50, 60, 70, 80, a igualdade de gênero e o combate a esses papéis sociais rígidos por gênero, próprios da cultura machista, a mulher foi ocupando os lugares da vida pública, do trabalho, do emprego, até de lideranças, ainda sem igualdade plena. Ainda sabemos que mulheres recebem menos salário por iguais funções do que os homens. Ainda sabemos que em determinados contextos existe a discriminação muito mais acirrada, né, do que em outros. Ainda não há uma igualdade plena de gênero, mas não podemos deixar de reconhecer os avanços históricos sociais produto dessas demandas e, portanto, conquistas feministas e femininas, né? Na inserção da mulher no trabalho, na educação, na universidade, na vida pública, até na vida política, etc. Com isso, paralelamente, talvez em menor grau, também tem ocorrido uma mudança social significativa do homem, também cada vez mais dedicado às atividades do lar e particularmente ao cuidado dos filhos. É uma novidade, por exemplo, de não mais do que uma década, encontrar no shopping center, nos aeroportos, em espaços públicos, um fraldário ou no banheiro masculino ou num espaço para a família. Por quê? Porque a sociedade foi evoluindo e entendendo que esses cuidados, a troca de fralda, não é uma atribuição exclusiva e específica das mulheres. Com isto, o que eu quero dizer com tudo isto? E desculpem pela rapidez com que eu estou colocando as questões, que precisamos certamente, talvez em outro momento, aprofundar mais. O que eu quero dizer é que estamos vivendo numa sociedade em transição, ou seja, de uma transição de uma sociedade onde o casamento era regra, onde a manutenção da relação conjugal era regra, para uma sociedade onde isto não é mais a regra, onde o casamento está muito mais pautado pelo amor e o amor é mais efímero, mais transitório do que um contrato, seja ele religioso, seja ele econômico, seja ele de qualquer outra ordem. Estamos vivendo uma transição de uma sociedade onde os cuidados exclusivos das crianças são atribuídos ao papel social de gênero feminino na cultura machista, para uma sociedade onde ainda presente a cultura machista, mas há várias conquistas feministas que vão revertendo ou combatendo e desmontando, de alguma maneira, esses rígidos papéis sociais por gênero. E, portanto, estamos numa sociedade em transição onde ainda não há consensos sociais de os cuidados dos filhos após a separação conjugal. É este um fenômeno, e muito dito a grandes traços,
que se coloca como uma manifestação da questão social quando estimulado pela própria cultura machista, estimulado muitas vezes até pelo machismo presente institucionalmente na sociedade, particularmente no judiciário, quando tomam-se as decisões sobre os cuidados dos filhos, este contraponto entre uma sociedade que estimula a mulher ao cuidado dos filhos, eu costumo dizer, ai da mulher que ao se separar quer a corresponsabilidade dos filhos, do cuidado dos filhos com o pai. Porque a sociedade a discriminará. Dirá, e essa mãe que não quer assumir o cuidado dos filhos, que está chamando o pai para ser responsável também? A sociedade machista estimula, promove a alienação parental. Esta nossa é uma sociedade ainda estruturalmente muito machista. E, portanto, a promoção, a naturalização da alienação parental é um fenômeno cultural atribuído ou articulado à própria cultura machista. Com tudo isto, e para avançar na minha apresentação, o que eu quero dizer, e certamente nós precisaríamos aprofundar muito mais essas questões, né? Avançar mais em desdobramentos de tudo isto, né? Sobre a questão socioeconômica de cada família, o que faz um diferencial, etc., etc. Mas com tudo isto, o que eu quero dizer é que nós estamos numa sociedade onde ainda não há consenso social sobre como deve ser o cuidado dos filhos a partir da separação conjugal. E para isso, então, para dirimir esses conflitos, se recorre ao judiciário. Para dirimir esses conflitos é que se fez necessária, apesar de que o arcabouço jurídico de combate à alienação parental já está pautado na Constituição, no Código Civil, particularmente onde estabelece o poder familiar, né, e no Estatuto da Criança e Adolescente. Com isto, nós já temos a lei da alienação parental, não precisaria uma lei específica. Mas, dada a particularidade brasileira, a lei da alienação parental se fez necessária, mas eu quero voltar a isso depois. Então, em síntese, para fechar este primeiro momento, a alienação parental não é uma prática doentia, pode até sê-lo, mas não nos interessa por esse lado. Patológica, perversa, né? Não está ligado a um mau caratismo de uma outra pessoa. O que nos interessa aqui é que é um fenômeno social e é uma manifestação da questão social. Ou seja, é um produto da estrutura social que promove, estimula, naturaliza, que cria as condições para a própria alienação parental. Dito isto, eu quero passar para o segundo momento. Devemos diferenciar dois fenômenos, que certamente são articulados, mas não são a mesma coisa, nem necessariamente um desencadeia o outro. Só que são geralmente confundidos. E ao serem confundidos, né, a avaliação do que seja alienação parental acaba sendo confusa e equivocada. Quais são os dois fenômenos? A prática da alienação parental, por um lado, e por outro lado, a chamada e tão controvertida síndrome de alienação parental. Vocês podem observar que, inclusive na maioria da bibliografia, uma coisa, alienação parental, e outra, síndrome de alienação parental, são tratadas praticamente como sinônimos, e não são. A prática da alienação parental consiste no conjunto de ações sistemáticas, conscientes ou não,
seja para denegrir a imagem do outro genitor, e aqui não interessa o gênero, não interessa se é pai ou mãe, né? Quem o pratica ou quem é alvo disso. Para denegrir, né, ou prejudicar, para não usar este termo, né, a imagem do outro genitor perante as crianças, ou para dificultar ou até impedir o contato e o convívio, certamente afetando o laço de afetividade, de confiança, de apego dessa criança adolescente com o genitor alvo. Isto é a prática da alienação parental. Esta prática é constatável empiricamente. Vocês que atuam na realidade das famílias, vocês constatam isso. Isso é, claro, não para todos os casos, mas isto é uma prática recorrente, de uma ou de outra forma, feito por um ou por outro progenitor, ou até por outro familiar, ou inclusive por ambos progenitores, seja após o divórcio, a separação conjugal, ou seja, ainda dentro do matrimônio ou da relação conjugal. Mas esta prática é constatável empiricamente. Ela é mais grave ou menos grave, mais recorrente ou não. Ela é consciente e articulada premeditadamente ou não, ou é inconsciente a partir da tal naturalização do papel do gênero feminino sobre os cuidados das crianças em função da cultura machista. Mas esta prática é visível, é constatável empiricamente e é, sim, atribuição do serviço social constatá-la. Porque ela, e eu vou dizer depois, fere os direitos das crianças e adolescentes e ela provoca profundo sofrimento psicológico na criança. Outra coisa é a tal síndrome de alienação parental. Termo acunhado por Richard Gardner, autor controvertido, psiquiatra norte-americano, né, que este sim patologiza ou não, que é acusado de defender pedófilos, etc., etc., mas é outra coisa. A tal síndrome de alienação parental ainda não tem reconhecimento científico. O que é uma síndrome de alienação parental? Não sabemos muito bem. Na definição de Richard Gardner e de outros, evidentemente, autores, a dita síndrome de alienação parental seria quando a criança, a partir dessa campanha, a partir dessa prática da alienação parental, passa a se envolver subjetivamente com o genitor alienador, a incorporar seus atos, seus discursos, sua percepção da realidade. Por exemplo, se lhe foi dito tantas vezes que o pai ou a mãe o abandonou, essa criança passa a incorporar a memória de que ele foi abandonado pelo pai ou pela mãe. Se lhe foi dito que o pai ou a mãe não o amam, não se interessam por ele, essa criança ou adolescente passa a incorporar esta memória como verdadeira. Em função disso, cria um apego, alguns chamam de um laço simbiótico com o genitor alienador, que passa a ser a única referência parental, e em função disso, pode passar a rejeitar, a temer, né? Ou até a odiar o outro genitor ou genitora. Vejam bem, são fenômenos relacionados, mas são fenômenos diferentes. E um não necessariamente deriva no outro. A prática da alienação parental, que eu dizia é constatável empiricamente na nossa prática, a partir da nossa perícia social,
a prática da alienação parental não necessariamente desencadeia síndrome de alienação parental. Ou seja, não precisa a existência da tal síndrome de alienação parental para que possa ser verificada a prática da alienação parental. Ainda mais, a dita síndrome de alienação parental, que é um fenômeno controvertido, que precisa ser estudado, que precisa, né, de maior cientificidade, né, para ser constatado, é uma situação que corresponde à perícia psicológica, não à nossa perícia social, né? E é por este motivo, por esta confusão entre prática de alienação parental e a dita síndrome de alienação parental, que os assistentes sociais temos nos dedicado muito pouco a estudar o fenômeno e também muito pouco a intervir no fenômeno. Porque ao identificar uma coisa com outra, nós mesmos falamos que este é um assunto para os psicólogos e não para os assistentes sociais. Vejam bem, a dita síndrome de alienação parental é um assunto para o campo da psicologia e da psiquiatria. Mas a prática da alienação parental é uma atribuição irrenunciável para o assistente social. Terceiro momento da minha intervenção, e quero correr para deixar um espaço para a intervenção de vocês, mesmo que ele, pelo menos neste primeiro momento, será reduzido. Por que nos interessa a prática da alienação parental? No nosso código de ética, e aliás, a nossa história profissional se construiu como uma profissão na defesa dos direitos sociais, dos direitos humanos. Não se trata, portanto, de uma ingerência, de uma intervenção qualquer. Se trata de uma intervenção profissional em função prioritariamente dos direitos superiores das crianças e adolescentes. Quero então expressar o que é a prática, não a síndrome. A síndrome, algo que eu disse, mas não disse tão explicitamente. A síndrome é uma eventual consequência da prática da alienação parental, mas não é uma necessária consequência. Tá? Então, a prática da alienação parental pode existir e desencadear ou não a dita síndrome de alienação parental. Eu estou retomando uma questão. Eu costumo fazer a comparação com o sequestro e a chamada síndrome de Estocolmo, que vocês conhecem. Síndrome de Estocolmo é aquilo que se diz popularmente, sem muita cientificidade, que a vítima do sequestro passa a desenvolver um laço de afeto pelo sequestrador, por múltiplas questões psicológicas, pela dependência, etc, etc. Mas vejam, síndrome de Estocolmo não tem cientificidade. Síndrome de Estocolmo ainda nem sempre é um efeito necessário do sequestro. Mas que exista ou não o sequestro não está condicionado ao que a vítima do sequestro desenvolva tal síndrome de Estocolmo. O sequestro ocorre, é constatável empiricamente e é um crime, independentemente de que a vítima desenvolva ou não a dita síndrome de Estocolmo. No mesmo sentido, apenas tirando a questão do crime, no mesmo sentido, a prática da alienação parental é um fato constatável e que não depende que na criança se desenvolva a tal síndrome de alienação parental. Então, isso só para adensar o segundo ponto da minha intervenção. Voltando para o terceiro.
em que a prática da alienação parental fere os direitos e provoca sofrimento psicológico na criança. Vamos primeiro no sofrimento psicológico. Nós somos assistentes sociais. Nós não vamos fazer uma perícia psicológica, mas a teoria nos mostra que o sofrimento psicológico, não a síndrome de alienação parental, isso é outra coisa, que o sofrimento psicológico é uma derivação direta da prática da alienação parental. Da mesma maneira que nós podemos saber também, não precisamos fazer uma perícia psicológica para saber que uma vítima de um sequestro tem sofrimento psicológico. Da mesma maneira que sabemos que a violência verbal provoca sofrimento psicológico e não precisamos ser psicólogos para sabermos isso. A prática da alienação parental provoca, por si só, sofrimento psicológico. E é por isso que a lei de 2010 a caracteriza como abuso afetivo e a lei de 2017, os números de cor não me peçam, mas que altera, né, e introduz a alienação parental no Estatuto da Criança e Adolescente como uma das formas de violência psicológica. A prática da alienação parental, independentemente de virar ou não síndrome de alienação parental, provoca ou constitui violência psicológica. Por quê? Em primeiro lugar, porque a criança está sendo separada de um dos seres amados, de uma das referências parentais. E, claro, aqui cada caso é um caso. Pode se tratar de um pai ou uma mãe, né, que abandonaram a criança, que não tem relação. Vamos tentar pensar em termos mais universais, sabendo que cada caso tem particularidades e diferença. A prática da alienação parental por si só constitui que a imagem do outro progenitor, outro ou outra, né? Progenitor ou progenitora, não interessa aqui o gênero, né? Perante a criança, seja denegrida, seja prejudicada, que o contato dessa criança, que o convívio dessa criança, envolvendo saudade, etc. e tal, impacta no sofrimento da criança. Ainda mais quando a justificativa é teu pai, tua mãe não te quer, te abandonou, não tem interesse em você. Isso, o sofrimento psicológico é direto. Não precisamos estudar. Só essa prática provoca esse sofrimento, que pode derivar, e via de regra deriva, em sentimento de abandono. Meu pai ou minha mãe não está sendo impedido de estar comigo. Ele me abandonou. E com o sentimento de abandono, vem o sentimento de culpa, de não merecimento do amor paterno ou materno. Tudo isto é sofrimento psicológico. É um sofrimento psicológico direto da prática da alienação parental. Podemos entender como regra, e se entende porque a lei a caracteriza como violência psicológica, que a mera prática da alienação parental provoca sofrimento psicológico. Ainda mais quando, neste processo, se incorporam falsas memórias. Tema também muito controvertido, mas vamos tirar a polêmica e colocar o que é uma falsa memória. Quando a justificativa é para o impedimento do contato com outro genitor, ele não quis saber. O pai ou a mãe está ligando no aniversário, quero falar com meu filho, está sendo impedido, mas para a criança o discurso é ele ou ela não ligou para você, nem lembrou do teu aniversário. Então, as tais falsas memórias que a criança vai incorporando e provocando profundo sentimento e sofrimento psicológico. Ainda mais que pode se constituir uma crise de lealdade.
Porque quando essa criança visita o pai ou a mãe e volta para o outro genitor, ele recebe um monte de informações negativas. Ele sente que declarar amor por um dos genitores significaria trair o outro genitor. Ele é elevado, a criança, a adolescente, elevada talvez a uma certa escolha, ou até que ter dois discursos. Então, vejam bem, poderíamos avançar muito mais com os exemplos disto para constatar que a mera prática da alienação parental gera sofrimento psicológico e, repito, não vou cansar de dizer, independentemente de derivar ou não em síndrome, na dita síndrome de alienação parental. A prática da alienação parental é uma prática de violência psicológica. Ela provoca sofrimento, psicológico. Por outro lado, ela retira direitos. Ela viola direitos das crianças e adolescentes. Ela vulnera esses direitos. Em quê? Em primeiro lugar, e o mais óbvio, o direito estabelecido, o direito constitucional da criança e adolescente, o direito que está presente no Código Civil, está presente no Estatuto da Criança e Adolescente, está presente na Convenção Internacional da Criança, que é assinada pelo Brasil e constitui lei brasileira de convivência familiar e comunitária. A prática da alienação parental fere esse direito. Os avanços internacionais dizem que a convivência deve ser igualitária ou, na pior das hipóteses, equilibrada em no mínimo, 1/3 para um dos genitores. Ou seja, a prática da alienação parental fere o direito à convivência. Mas parece pouco, né? Mas com direito à convivência, fere direitos fundamentais além dele. Em primeiro lugar, o direito à constituição de identidade e personalidade. A criança é em formação, e o adolescente também, para sua formação, precisa, quando existem, quando os dois genitores e suas famílias amplas existem, são vivos, etc., precisa do duplo referencial para constituir sua identidade. Como vai constituir sua identidade, sua personalidade em ausência de um dos seus genitores? Então, a falta de convivência fere também o direito à constituição de identidade e de personalidade. Ainda mais, a falta de convivência fere todos os direitos das crianças e os deveres dos genitores ligados ao poder familiar, que não é só a guarda ou só a convivência, são os cuidados. São os cuidados na saúde e na educação, é dar-lhes amor. Como cuidar de uma criança, da sua saúde, um genitor que não convive com essa criança? Como cuidar da educação, dos valores, para um genitor que não convive com essa criança? Como essa criança vai se sentir no momento de tristeza, porque teve uma desilusão, porque foi vítima de bullying, uma desilusão amorosa, porque está doente, se sente carente, precisa de cuidados? Como vai se sentir, em confiança com os cuidados de um genitor com o qual não convive? O laço de apego, de confiança, etc., se estabelece e se cria não pelo vínculo genético, mas sim pela convivência. Aliás, as feministas históricas
que criticam o mito do amor materno mostram que o amor materno não é biológico, é construído, como qualquer laço de amor. É o machismo que diz, não, a mãe, por natureza, biologicamente desenvolve não, tem inato o amor materno. Mas isto é uma construção, né? Isto é dito pela própria crítica do feminismo. O amor materno é um mito. Ele é construído igualmente que o amor paterno ou de qualquer outro familiar, né? Ou tutor, ou o que seja. Avós, etc. Então, sem esse laço, sem essa convivência, os direitos das crianças e os deveres dos genitores vinculados ao poder familiar são meramente formalidade. Então, a prática da alienação parental fere também os direitos das crianças e adolescentes ligados ao poder familiar. Em síntese, trata-se de uma prática que provoca sofrimento psicológico, que constitui violência psicológica, trata-se de uma prática que viola e vulnera os direitos das crianças e adolescentes. Só agora, e eu vou falar apenas muito rápido, né, para termos algum tempo para vocês colocarem questões. Só agora é que nós podemos falar da lei. Só agora, em posse do conhecimento do fenômeno da alienação parental como um fenômeno social, como uma manifestação da questão social, que é promovida por uma sociedade machista, mas que vivencia um drama da família contemporânea, como eu costumo dizer, em função de uma sociedade em transição. Só agora, em posse da diferenciação entre o que é a prática da alienação parental e a dita eventual síndrome de alienação parental. Só agora, quando entendemos que a mera prática da alienação parental, não a síndrome, a mera prática da alienação parental é violência psicológica e produz sofrimento psicológico e representa vulneração e violação dos direitos das crianças e adolescentes, só agora é que nós podemos e devemos falar da lei. Porque a lei, sem essa base anterior, é uma discussão sem base histórica, sem concretude histórica. Em primeiro lugar, a lei da alienação parental não menciona e nem sugere qualquer aspecto da síndrome de alienação parental. A lei está voltada para a prática da alienação parental. Talvez a definição do que seja a prática da alienação parental pode levar a algum tipo de confusão, né? Ou de ambiguidade, não confusão. Mas na relação exemplificativa, e é meramente exemplificativa, de práticas ou atos de alienação parental, nós estamos falando de atos, prática de alienação parental e em absoluto de síndrome. A lei não menciona, para haver prática da alienação parental, a criança precisa rejeitar seu genitor, temer seu genitor, odiar seu genitor em absoluto, o que seria a síndrome. A lei remete à prática e não à síndrome. Ah, sim, mas se a síndrome existe, não existe, tem cientificidade ou não tem cientificidade, não nos interessa, porque a lei não menciona a síndrome. A lei remete à prática. E a prática, como vimos, é constatável. Ah, sim, mas a síndrome de alienação parental é uma categoria que patologiza. Não nos interessa. Isso é para o campo da psicologia e não para o assistente social. E a lei, novamente, não faz referência à síndrome, e sim à prática da alienação parental. Então, vejam bem, a lei remete à prática, aos atos que visam
fragilizar ou até romper o laço de parentalidade, de afetividade entre a criança, adolescente e um dos seus genitores, a partir da vulneração da imagem do outro genitor ou da dificuldade ou impedimento do contato dessa criança e adolescente com outro genitor. A lei faz referência a isso, e não à síndrome de alienação parental. A lei precisou de algumas correções, e precisa, e como toda lei, precisa constantemente. Recentemente, este ano, teve um projeto de lei 634, uma coisa assim, que já foi sancionado como lei, mas não recordo o nome. Eu posso passar para vocês tanto um breve texto que eu publiquei na Jus Brasil, quanto um vídeo que eu socializei no meu Facebook, sobre o que muda com o PL, agora, nova lei sobre alienação parental. E muda praticamente nada. O que muda são questões operacionais, mas não muda nos seus fundamentos e na sua essencialidade. Não muda em absolutamente nada. Só que esse PL, cuja relatoria foi a atual senadora que não se reelegeu do MDB, Rose de Freitas, esse PL reunia vários PLs, alguns inclusive que visavam a anulação da lei da alienação parental. Ou seja, a anulação da lei da alienação parental esteve na ordem do dia desde 2010, quando se aprovou a lei da alienação parental. A partir daí, teve vários projetos de lei de anulação. Vou citar 2 exemplos, ou um exemplo, mas outros discursos, que precisamos colocar. O ex-senador Magno Malta criou, em primeiro lugar, uma CPI do Senado da pedofilia e depois a CPI dos maus tratos, ou ao contrário, foi primeiro dos maus tratos e depois da pedofilia. Exatamente com o mesmo discurso. A lei da alienação parental protege pais pedófilos e impede que as mães protejam as suas crianças da pedofilia. Isto é a estratégia da síndrome de pânico. Se a gente ouve isso, e mais com um vídeo que circulou totalmente descontextualizado recentemente, nós entramos em pânico. Crianças sendo submetidas à prática de pedofilia pelos seus pais. E há uma lei que impede que as mães protejam os seus filhos dessa prática. E os juízes fecham os olhos à prática da pedofilia e concedem a guarda ao pai pedófilo. Isto provoca uma síndrome de pânico. Vamos combater essa lei. Essa lei é a pior coisa, né? Coloca nossas crianças revitimizadas pela pedofilia. Vejam bem, eu não posso me adentrar muito nisso, e já estou ocupando demais o tempo. Mas eu quero dizer, isto não tem cabimento. Que juízes fecharam os olhos à prática de pedofilia para determinar guarda unilateral ou até compartilhada e convivência sem qualquer verificação sequer de indícios de pedofilia ou maltrato ao genitor ou genitora, usando ou se valendo da lei da alienação parental. Não que não tenha gente e pedófilos ou maltratadores de crianças que tentem usar a lei para isso, mas toda lei pode ser usada, né, de qualquer forma. Inclusive a lei da liberdade de expressão.
Como hoje em dia se cita a liberdade de expressão, que não é uma lei, é um preceito constitucional, como liberdade de ofensa, como liberdade de discriminação racial, de gênero, etc, etc. Toda lei, toda norma jurídica pode ser usada a benefício de um ou de outro. Está na instituição jurídica que isso seja verificado. Mas ainda mais, este argumento é profundamente sexista. Os pedófilos são só homens. Mas vamos até considerar, e estou enfatizando isso já para fechar, porque este é o argumento principal, né, do Magno Malta, da ex-ministra Damares, citando até a pedofilia para anular a lei. Mas, por outro lado, no campo progressista, temos também quem, com o mesmo argumento, defenda que a lei precisa ser anulada para combater a pedofilia. Mas vamos aceitar o argumento sexista de que só homens possam ser pedófilos. Mas quem diz que o homem pedófilo é o pai biológico e não o novo companheiro da mãe? Quem diz que não, nessa elucubração de pânico moral, quem diz, e nós temos casos, inclusive alguns públicos, agora não me recordo o nome, não foi pedofilia, mas foi maltrato, inclusive assassinato do menino, me lembrem o nome. Sai Eric, mas não Henry, eu acho que é o menino Henry. Temos casos de que é exatamente o contrário, não é o pai biológico que está abusando ou maltratando a criança, mas é o padrasto, novo companheiro da mãe. Então, mesmo pressupondo um argumento equivocadamente sexista de que só homens são violentos, só homens são pedófilos, o homem violento ou pedófilo não é necessariamente o pai biológico e pode ser o padrasto, o novo companheiro da mãe. Então, esse argumento de que a lei protege pais violentos ou pedófilos e impede que a mãe cuide das crianças, além de ser sexista, além de estar pautado na biologização dos papéis sociais, tudo que o feminismo histórico combateu, ele é absolutamente irreal, porque não tem materialidade constatável, mas é irracional, porque basta colocar, mesmo aceitando todos estes pressupostos, sexista e tudo mais, é o homem violento, é o homem pedófilo, não quer dizer que seja o homem pai, e sim pode ser o homem padrasto. Então vejam bem, para discutir a lei, e com isso fecho, para discutir a lei da alienação parental, sua pertinência ou não, suas correções ou não, sua anulação ou não, se para que serve, e também não adianta questionar a lei que é orientada para a defesa e proteção dos direitos das crianças e adolescentes, não adianta questioná-la porque ela não defende direitos de outros sujeitos, porque esta é uma lei para este sujeito, a criança e adolescente. Com isso, me desculpem, acabei falando muito mais do que o tempo que eu me programava, né? São 10 horas, mas eu me comprometo a ficar até 10h15 com vocês para as intervenções de vocês para poder ter esse espaço. E ficar aberto e disponível para, se vocês quiserem aprofundar em outro momento, a gente possa se encontrar. Muito obrigado.